Oi pessoal, bom dia, meu nome é Sidney, eu sou um piloto brasileiro, fã da Força Aérea e acima de tudo fã do Jambok. Eu estou num lugar sagrado para quem gosta de história. Eu queria roubar 2 minutinhos de vocês para contar um pouco da história da Força Aérea Brasileira. Peço desculpa pelo barulho no fundo, mas está tendo encontro de moto aqui, tá? Eu estou em Alessandria, exatamente na estação ferroviária de Alessandria, onde nós perdemos 2 pilotos. O primeiro piloto foi o Medeiros, tinha 32 missões, era da Esquadrilha Amarela. Ele foi abatido aqui, saltou de paraquedas, mas ele foi eletrocutado, muito azar. Eu não tenho dados maiores do abatimento dele. E aqui nós perdemos o último piloto do Jambok na Segunda Guerra Mundial. Foi o Luiz Lopes Dornelles, no primeiro tenente. E é a história dele que eu vim contar aqui hoje. Eu tive um trabalhão pesquisando para passar um pouquinho para a geração atual o que aconteceu naquele final de Segunda Guerra em 45. O que eu vou contar para vocês é baseado em pesquisa, um livro de uma testemunha ocular de um garoto chamado Francesco Serre, ele viu tudo isso acontecer, e um croquis de um militar italiano chamado Giuseppe Pesce, que ajudou o Francesco, além do livro do brigadeiro Rui Moreira Lima, que é o nosso querido Sentapua, né? Então vamos lá, a história foi assim: a Esquadrilha Amarela estava de prontidão para sair, o avião número 3 falhou e foi colocado reserva. Então a esquadrilha era composta pelo primeiro tenente Dornelles, do aviador Poucinhas como número 2, o Torres, segundo tenente aviador Torres, o mesmo que afundou o submarino no Rio de Janeiro com o Arará, com Catarina Arará, e o aspirante Prates. E eles decolaram às 6h25 da manhã lá de Pisa. Era uma missão que não tinha motivo específico. Eles iam fazer patrulhamento no eixo Milão-Torino. E eles vieram subindo a costa para cá. O militar italiano, Giuseppe Pesce, ele fez um croquis com um break à esquerda, mas o Torres descreve no livro do Sentapua que eles vinham patrulhando em formação e o Dornelles avistou a locomotiva. Era uma locomotiva bastante típica da época, bastante longa. Ela vinha do eixo La Spezia para cá, que é um porto relativamente perto. Mas era uma composição longa e ela tinha um dos carros, era uma Flak, a Werfing Flak 38, que eram 4 canhões de 20 milímetros, muito efetivo. E ele comandou o ataque à locomotiva aqui, nessa estação ferroviária. Tem um baita pátio ferroviário atrás, e ele comandou, abriu um pouquinho à esquerda, comandou uma cobrinha show e entrou no mergulho. E ele fez o primeiro ataque. Normalmente o ataque, o primeiro, ele não é muito atingido. A Flak vai intensificando e quem leva o chumbo todo é o número 4. Nesse dia foi o contrário, todo mundo atirou no Dornelles. E ele veio muito em cima da locomotiva e sentou o dedo. Então eles viram ele atingir a locomotiva, viram o traçante do P-47 dele, a locomotiva explodiu, mas ele foi atingido. E ele veio na direção praticamente norte-sul. Ele vinha ali de uma proa mais ou menos sudeste, ele abriu a esquerda e mergulhou, uma proa mais ou menos 350, aqui a gente está no eixo norte-sul praticamente. Então ele atacou aqui, o P-47 mergulhou dele e caiu no muro que tinha aqui, era uma cerca viva. E esse prédio aqui atrás, daqui a pouco eu vou botar umas fotos do livro do Francesco, esse prédio foi onde o avião dele bateu. E destroça, esse prédio pegou fogo, foi parcialmente destruído, mas a inércia era tão grande, a quantidade de movimento era tão grande, que parte do avião e o corpo do Dornelles foram ejetados mais de 150 metros para uma outra rua aqui atrás. Nós também temos a mesma construção, o mesmo prédio, a gente vai lá daqui a pouco, mas eu queria passar isso para você. Então o dia era uma quinta-feira, 26 de abril de 45, quase final de guerra. A gente já tinha sentado a proa no Vale do Pó, pegou aquela divisão, virou dia 22 de abril, o dia da aviação de caça no Brasil. E nesse dia o Dornelles não estava voando o B-4, o avião dele. Tem um exemplar muito bonito no Museu Aeroespacial que eu recomendo vocês verem. Ele estava voando o avião do Pamplona, que era um avião prateado com o número 2 em preto. E ele veio liderando as quadrilhas. Comandou esse ataque e aconteceu essa tragédia. O mais impressionante disso tudo é que isso foi testemunhado por uma criança de 14 anos, o Francesco Serre.
E o Francesco, ele ficou tão atordoado com aquilo tudo que ele falou que um dia eu vou escrever um livro sobre esse piloto. Quando ele viu o corpo e viu a aliança do Dornelles na mão do aviador, com aquele corpo sem vida na calçada, e ele escreveu esse livro. Eu descobri esse livro há mais ou menos uns 20 anos, há cerca de 16 anos mais ou menos eu consegui esse livro e era uma referência para mim. E hoje eu estou aqui partilhando com vocês um pouquinho dessa história. Então daqui a pouco eu vou tirar umas fotos para vocês compararem esse prédio aqui com o que está no livro do Francesco. E eu vou lá pro prédio onde o corpo do Dornelles bateu quando ele foi ejetado desse acidente. Oi pessoal, vamos continuar nossa história. Eu estou a 150 metros do ponto onde o Dornelles caiu com o P-47 dele. E aqui foi onde o corpo foi encontrado. Porque a criançada correu para apagar o fogo lá, o Francesco Serre, inclusive, e eles não viram o corpo dentro do avião depois que o fogo foi extinto. Eles falaram, olha, tem debris no outro lado da rua. E eles vieram correndo, é uma quadra e meia, e em linha reta dá uns 150 metros, é bastante longe. E aqui foi encontrado dano nesse prédio aqui onde meu dedo tá, nesse aqui, e o corpo foi encontrado na calçada. E eles viram a marca de impacto do corpo. Então o corpo veio voando depois do impacto lá naquele prédio original e bateu nesse ponto aqui, nesse segundo andar desse prédio aqui, e caiu na calçada. Tem uma foto da época que o Francesco colocou e ele dá exatamente as marcas. Então aqui foi onde o corpo do Dornelles descansou depois de um ataque fatídico aqui. Depois daqui a missão continuou, eles foram para Voghera, Pavia, Milano e foram para Torino. No eixo da estrada de Torino, o Torres estava levando os dois alas a tiracolo, né? Ainda traumatizado pelo acontecido, e eles estrafaram um comboio militar com 3 viaturas, destruíram as viaturas, mas o aspirante aviador Poussinhas, ele bateu numa fiação elétrica e quase caiu também. Então depois disso eles resolveram encerrar o dia e voltaram para Pisa, pousando lá cerca de 9h05 da manhã. Então a missão foi de 6h25 da manhã até as 9h05, num tempo nublado, teto de 5.000 pés. A criançada, quando viu o ataque do Dornelles, eles acham que o ataque começou em torno de 4.000 pés. E quando ele fez a picada, o teto estava baixo, estava ruim, a visibilidade estava boa, mas estava o teto baixo. E aqui eu vou prestar uma pequena homenagem ao Dornelles. E a homenagem que eu vou fazer não só para o Dornelles, mas ele também vai para o Rui Moreira Lima, brigadeiro que muito carinhosamente várias vezes falou comigo, para o Meirinha, para o Correia Neto, para o Fortunato, que é um doce de pessoa, para o Torres, para todos os jamboques veteranos que já deixaram ativa e os da ativa. Essa vai ser minha humilde homenagem. Eu peço desculpa pelo amadorismo do filme, pelo amadorismo da filmagem, né? Mas é uma homenagem singela que representa muitos civis que gostam da Força Aérea Brasileira, gostam das Forças Militares Brasileiras e especialmente gostam dos esquadrões brasileiros. E hoje aqui a homenagem será para o jamboque. Então vocês vão me dar licença que eu vou fazer a minha pequena homenagem. Volto já, obrigado. Pessoal, o buquê representa o carinho que a gente tem pela Força Aérea Brasileira. É uma homenagem para o Dornelles, para todos aqueles que eu já mencionei. Verde e amarelo porque é a cor do Brasil. E nesse segundo andar ele bateu aqui que ficou o corpo dele. Então vocês vão me dar licença, que agora é minha homenagem, meu momento. Eu peço desculpas. Estou arrepiado. Adeus! Obrigado, gente.